significa dizer que a partir de agora nós já estamos gravando esse nosso momento. Aquele aluno que não quiser aparecer, basta não ligar a câmera. Aquele aluno que quiser aparecer, quiser me fazer companhia aqui, esteja convidado, tá bom? Para que eu não me sinta tão sozinho, né? Eu vejo vocês sempre com essas câmeras desligadas, eu fico sempre na dúvida, será que estão assistindo aula mesmo? Ou será que botaram o celular ali no cantinho e foram fazer uma outra coisa mais legal do que assistir aula, né? Então tá todo mundo aí? Deixa eu fazer a chamada aí. Levanta a mão aí quem tá aí, por favor, né? Olha aí, Stephanie Beatriz tá aí. Olha a foto dela, menina. Ela botou o cabelo do lado aí, levantou a sobrancelha. A bicha só quer ser misteriosa, né? Muito bem. Mundinha, tem alguma coisa queimando aqui, Mundinha. Beatriz, tem alguma coisa queimando aqui. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Vamos trabalhar as figuras poligonais. Eu vou apresentar a tela aqui, tá bom? Vocês continuam me ouvindo, né? Sim, estamos ouvindo bem. Pronto, ótimo. Então vou apresentar a tela aqui, tá bom? Em primeiro lugar, vou projetar aqui um slide em branco para a gente começar aqui os trabalhos de hoje, né? Vamos lá. O que é um polígono? O que é um polígono? São figuras geométricas planas e fechadas. Isso, muito bem, né? No caso dos polígonos 3 ou mais, né? O meu mouse hoje está meio estranho. No caso dos polígonos 3 ou mais, porque nós só temos polígonos a partir de 3 vértices, a partir de 3 ângulos, no caso os triângulos. E gono, né? Vem do latim, quer dizer ângulo. Então polígono são figuras geométricas fechadas, como disse aí a nossa amiga Kailane, formadas por 3 ou mais ângulos e semi-retas, né? Muito bem, então algumas características dos polígonos. Em primeiro lugar, existe uma relação angular dentro dos polígonos. A primeira relação angular, meu Deus, o que é que esse mouse tem hoje? A primeira relação angular a gente tem no primeiro polígono, que é o triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a... Eu estou em dúvida se é 90 ou se é 180. 180 graus, né? 180 graus. Muito bem. E aí a partir do triângulo a gente pode determinar qualquer outro polígono. No caso, um quadrilátero. Um quadrilátero nós temos 2 triângulos, né? Então, no caso de 2 triângulos, eu vou ter 180 mais 180. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero são 360 graus. No caso de um pentágono, por exemplo, aí eu vou ter 3 triângulos, né? Ó, num pentágono, 1, 2, 3, ó. Então, eu vou ter aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. No caso, eu vou ter 3 vezes 180. Então, eu vou ter 540 graus. E aí, a gente pode dizer, a partir daí, né, que para encontrar, né, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta você multiplicar a quantidade de triângulos que é determinada dentro desse polígono, né? No caso, n-2, né? Então, se você vai ter n-2 que multiplica 180, n-2 que multiplica 180. Eu vou tirar o mouse e colocar de novo aqui para ver se melhora, porque ele está acanaiando aqui, está no outro buraco aqui. Vamos lá. Então, você vai ter n-2. Eu descobri, pessoal, o comandozinho para acionar a borracha, que eu sempre pedi a vocês e vocês nunca me disseram, né? É Ctrl E. Então, você vai ter... Oh, meu Deus, o que é que o mouse tem hoje? n-2
vezes 180. E aí você encontra a quantidade de graus, né, determinado pelos ângulos internos de um polígono qualquer. Então aí nós temos as relações métricas dos polígonos. Os polígonos também têm algumas relações, relações angulares, perdão. Nós temos as relações angulares dos polígonos, né? Os polígonos também têm as relações métricas. As relações métricas são aquelas que são determinadas pelos lados nos polígonos, né? Essas relações métricas também são determinadas a partir do triângulo. Então, como eu posso pegar qualquer polígono e dividir em triângulos, né? Eu posso traçar aqui algumas relações angulares nesse triângulo aqui, ó. Observe, se eu pegar aqui esse triângulo e determinar aqui uma perpendicular à base aqui, eu vou formar aqui três triângulos, né, ó, três triângulos, retângulos, né, ó. O triângulo maior, que é retângulo nesse ângulo aqui, que eu vou chamar de A. Os triângulos intermediário e menor, o intermediário nesse ângulo aqui que eu vou chamar de B, e o menor nesse ângulo retângulo, nesse ângulo reto aqui que eu vou chamar de C, né? Então aí eu posso traçar a partir do teorema de Tales algumas relações entre os lados nos triângulos. Por exemplo, se eu chamar esse lado aqui de A, se eu chamar esse lado aqui de B, se eu chamar esse ladão aqui todinho aqui de C, se eu chamar esse ladão grandão aqui do triângulo maior de C, oh meu Deus, o que é que esse mouse tem, minha Nossa Senhora? Esse ladão aqui de C, se eu chamar esse lado aqui de H, que é a altura, e se eu chamar esse lado aqui de M, e se eu chamar esse lado aqui de N, eu posso traçar várias relações entre esses lados aqui. Por quê? Porque cada lado vai ser um segmento específico no triângulo retângulo, né? Nós já sabemos que o triângulo retângulo tem nomes específicos para seus segmentos, que são catetos e hipotenusa. Então, se eu tenho aqui um ângulo reto, esse lado aqui é a hipotenusa e esses lados aqui são os catetos 1 e 2, né? Então, em primeiro lugar, eu tenho o teorema de Pitágoras, que é a soma dos quadrados dos catetos, no caso H ao quadrado, oh minha Nossa Senhora, H ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, né? E eu tenho aqui nesse triângulo que eu dividi aqui em três triângulos, né? Eu tenho aqui algumas relações que eu posso chamar de relações métricas, né? Essas relações elas vão acontecer a partir do teorema de Tales, que eu acho que vocês lembram bem. A sobre B é igual a C sobre D. Legal seria se a gente tivesse em sala de aula para eu fazer todas as demonstrações, ficaria mais interessante. Então A sobre B é igual a C sobre D, né? Então, partindo desse pressuposto, por exemplo, se eu chamar o triângulo intermediário aqui de triângulo 2, e se eu chamar o triângulo intermediário aqui de triângulo 2 e chamar o triângulo menor aqui de triângulo 3, e eu quiser fazer eu vou fazer uma das relações aqui, uma apenas. Eu posso relacionar, por exemplo, o lado A com o lado B e isso será igual ao lado N sobre o lado pessoal. Quem me diz aí, por favor? Ninguém? M? Não, N sobre H. Presta atenção. O lado A é a hipotenusa desse triângulo intermediário aqui. Deixa eu pegar aqui um marca-texto para eu mostrar para você, ó. O lado A é a hipotenusa
desse triângulo aqui, ó, do triângulo intermediário. Tá vendo, ó? Já o lado B é a hipotenusa desse triângulo menor aqui, ó. Tá vendo, ó? Então você vai ter hipotenusa sobre hipotenusa. Aí, se você prestar atenção, o lado N, ele é o cateto maior desse triângulo intermediário, enquanto o cateto maior vai ter que se relacionar com o cateto maior, enquanto o lado H é o cateto maior desse triângulo menor. Você conseguiu perceber agora? Agora eu entendi. Pois é, então, quando você for fazer essas relações, alguns autores propõem, sobretudo no livro didático, né, que você memorize. Aqui você vai ter inúmeras equações que você pode formar. No entanto, o que eu prefiro sempre demonstrar para meus alunos, eu gostaria muito de estar presente com vocês na sala de aula, porque eu sempre fiz isso na sala de aula, né? Eu construo os triângulos com pedaços de papel, de cartolina, enroladinho, né? E aí a gente vai pegando os lados e vai relacionando, que aí você pegando no negócio mesmo, na prática, fica muito mais fácil de você entender. Mas eu prefiro sempre que você entenda que são 3 triângulos. Eu tenho um triângulo maior aqui, ó, que é formado por 3 lados. Catetos, quem são os catetos? Esse lado C aqui, maiorzão, ó, o lado, aliás, hipotenusa, né, que é esse lado C, maiorzão, e os catetos A e B, que são cateto maior e menor, respectivamente. Já no triângulo intermediário, que é esse aqui, ó, não é o menor nem é o maior, o triângulo 2, né, você vai ter a hipotenusa, que é A, e os catetos menor e maior, que são H e N, de Noêmia, respectivamente. Já no triângulo menorzinho aqui, o da bundinha aqui, né, ó, você vai ver que você tem a hipotenusa, que é B, ela vai se relacionar com os catetos M e H, respectivamente. Então, basicamente, se você fosse separar esse triângulo aqui em 3, você teria o triângulo maior, que é formado por C, B e A, com o ângulo reto aqui. Você teria o triângulo intermediário, que é formado por A, H e N. Eu acho que você consegue perceber aí. E você tem o menorzinho, né, o da bundinha lá, formado por B, M e H, né, ó. Então, assim, separado os triângulos, aí fica molinho, né, de você relacionar, né? Hipotenusa com hipotenusa, cateto menor com cateto menor, né? Ó, observe. No caso, você tem C sobre B igual a B sobre M. Isso relacionando o triângulo maior com o triângulo menor, né? Então, assim, separado os triângulos, fica muito fácil, muito legal de você entender. O problema é observar isso no triângulo dividido aqui. Então você tem 2 alternativas. Primeiro, você pode trabalhar a partir daqui mesmo, observando o que você tem, ou você pode já separar os triângulos, dividir os triângulos como eu dividi aqui. Alguma dúvida? Não, né? Muito bem. Além dessas razões aqui, né, as razões métricas, no triângulo retângulo você também vai ter as razões trigonométricas, né? Então, se eu tenho o triângulo retângulo aqui e ele é reto nesse ângulo aqui, mede 90 graus, se eu chamar esse ângulo aqui de um θ, né? E se eu chamar esse ângulo aqui, por exemplo, de beta, né? Aí, que relações eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso fazer as relações seno, cosseno e tangente, né? Digamos que eu chame esse lado aqui... Calma, Kailane, você vai entender agora. Digamos que eu chame esse lado aqui de A, de B e de C, certo? A, B e C. Eu vou chamar a hipotenusa de C. Eu vou misturar tudo agora. Vou chamar esse ângulo aqui de A, vou chamar esse ângulo aqui de B, vou chamar esse ângulo aqui de C. Pessoal, lembrem-se,
os ângulos são regiões. As regiões são representadas pelas letras do alfabeto grego, né? Ó, os pontos aqui, A, B e C, são pontos, são representados pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. E as semirretas aqui, ou retas, são representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, muito cuidado que numa questão do Enem lá, você talvez não tenha o desenho, né? Muitas vezes, na maioria das vezes tem, mas às vezes pode não ter. Então, você precisa entender que cada região das figuras planas, especificamente cada elemento, digamos assim, nas figuras planas tem denominações bem definidas, né? Então, só existem 3 relações na trigonometria, porque existem outras 3, mas essas outras 3 são derivadas das 3 anteriores, né? Então você tem a relação seno, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem a relação cosseno, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, e você tem a tangente, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? A tangente é a coca, né? Quem gosta de Coca-Cola aí vai conseguir memorizar bem, né? Então, tangente é coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você tem dúvida aí, o Kailane? Você lembrava que a relação seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente oposto sobre adjacente? Sim, eu lembro. Pronto. Então, agora é só observar. Eu tenho aqui o ângulo θ. Quem é o cateto oposto a θ? É um dos catetos. Eu só tenho 2 aqui, que são A e B. Um dos catetos que não faz o ângulo θ. Olha, qual é o cateto que não faz o ângulo θ? É o cateto A. Então você vai ter A sobre C, que é a hipotenusa. Aí você tem o seno de θ. No caso, o seno de beta. O seno de beta vai ser quem? O cateto oposto, que é o que não faz o ângulo beta. Quem é que faz o ângulo beta? É o A. Então, quem não faz é o ângulo B. Aliás, é o cateto B. Então, você tem B sobre hipotenusa. C. Né? Lembrando que o seno de um é o cosseno do outro. E o cosseno de um é o seno do outro. Alguma dúvida aí? Precisa esclarecer mais? Kailane? Kailane? Bom, se não falou... Final ficou confuso? Vamos lá, ó, vou repetir de novo. Não precisamos ter vexame para chegar nas questões, né? Apesar que já são 11h23. Então vamos lá. Eu tenho qualquer coisa na próxima aula, a gente volta de novo com polígonos, não tem problema. Então eu tenho aqui o triângulo retângulo. Pronto. Vou chamar esse lado aqui de X. Vou chamar esse lado aqui de X. Vou chamar esse lado aqui de Y. E vou chamar esse lado aqui de Z. Vamos lá, Kailane. Quem é a hipotenusa? Z. No caso, os catetos são X e H, né? X e Y. Aliás, X e Y, perdão. É porque eu olhei para o celular aqui para dar autorização ao aluno para entrar e perdi a concentração. Vamos tomar esse ângulo aqui, o ângulo aqui de cima, tá bom? Que eu vou chamar esse ângulo aqui, sei lá, vou chamar de φ. Vou chamar esse ângulo aqui de φ, certo? Muito bem. Então, qual vai ser o cosseno de φ? Ora, o cosseno de φ é o cateto adjacente a φ dividido pela hipotenusa. Ora, quem são os catetos? Não são X e Y? Então, qual é o cateto que é adjacente, que faz o ângulo φ? É X.
dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Z. Tranquilo? Cateto O que oposto? ficou confuso. Sim, diga. O que ficou confuso foi aquela parte que tu disse o seno de um é o cosseno do outro. Isso. Eu não entendi direito. Pronto, pois vou demonstrar isso para você agora, tá? Muito bem. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Meu Deus, esse mouse hoje ele tirou o dia para me atinhar. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ e vamos chamar esse ângulo aqui de beta. Então, vamos provar que o seno de θ, é igual ao cosseno de beta. Vamos lá. Quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto adjacente a θ. É o cateto adjacente a θ. Portanto, x sobre a hipotenusa, que é z. Aliás, perdão. O seno de θ é o cosseno de beta. Eu misturei aqui. Vamos lá. Então, quem é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto a θ, no caso y, dividido pela hipotenusa, que é z. E quem é o cosseno de beta? O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta. Ó, beta aqui, ó. Ó, o cateto adjacente aqui, ó. Y dividido pela hipotenusa, que é z. Portanto, Kailane, chega-se à conclusão que o seno de um ângulo, que não é o ângulo reto, é claro, né? O seno de um ângulo no triângulo retângulo é o cosseno do outro ângulo no triângulo retângulo, entendeu? Isso é muito legal, porque muitas vezes você tem situações em que você precisa equacionar o seno com o cosseno. Aí você usa essa igualdade para você dar uma chinelada e resolver a equação. Beleza? Kailane? Show. Ninguém mais tem dúvida, né? Pronto. Além dessa questão aqui eu já falei das relações angulares, eu falei das relações métricas e eu falei das relações trigonométricas. Aí nós ainda temos as áreas e os perímetros, né? Perímetros é a soma dos lados, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, no caso de um quadrado de lado L, o perímetro é L vezes 4, né? Então, perímetro é tranquilo, não tem muita segredo. O problema são as áreas, né? Porque cada figura vai ter uma área específica. Eu queria fazer a demonstração para vocês aqui, mas como nós já estamos a 11h30, eu acho que não vai dar tempo, né? Mas que todas as áreas partem da área do quadrado. Nós temos uma figura fechada com ângulos retos, com todos os lados iguais, né? Então, para você calcular a área dessa figura, você multiplica lado por lado. Então, se o lado é 1, aqui eu tenho uma figura de área 1, porque 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 é 1. E aí, como é que eu descubro a área das outras figuras? É só pegar esses quadradinhos de lado 1 e ir colocando um do lado do outro dentro de cada figura. E aí eu chego nas áreas das figuras planas que nós já conhecemos, né? A área do retângulo base vezes altura, a área do triângulo base vezes altura dividido por 2, a área do trapézio base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, a área do paralelogramo, que é base vezes altura, a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, enfim. São as áreas das figuras planas. Aí nós vamos ter a área de um polígono regular qualquer, que você vai ter L ao quadrado
que é, no caso, a área dos triângulos equiláteros, né? Que é L ao quadrado, raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Então essa é a área de um triângulo equilátero. Então aplicando isso aqui a um polígono qualquer, por exemplo, vamos pegar aqui um hexágono regular, ó. Se eu pegar esse hexágono aqui e dividi-lo assim, ó, eu vou ter 6 triângulos equiláteros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é só eu pegar isso aqui e multiplicar por 6. E aí eu encontro a área do meu hexágono. Ou seja, basta eu ter o valor de um dos lados do hexágono e aplicar essa equação aqui que eu encontro, porque como os triângulos são equiláteros, todos os lados são iguais. Então eu encontro a área desse hexágono aqui. É assim? E basicamente o que eu tinha para revisar com vocês era isso, tá? Qualquer dúvida, se quiserem depois aprofundar um pouco mais esse assunto, nós podemos tirar uma aula especificamente para isso, tá? Já são 11h30, vamos começar com as questões. Essa questão aí, questão 167 do Enem, eu acho que de 2016, se eu não me engano, pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo que 2 delas triângulos retângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Beleza, Kailane, sem problema. Então, observando aí os nossos triângulos, o mosaico que nós vamos escolher para que responda a essas características do enunciado é o mosaico 1, o 2, o 3, o mosaico 4, vou chamar isso aqui de 4, quando eu trouxe a questão faltou esse valor, e o mosaico 5. Nesse caso, pessoal, vocês consideram que o mosaico que responde a essas condições é qual deles? 2 minutos aí. Meu povo? Erasto, mosaico 2. Áquila também acha que é o 2. Lívia 2, Marina B. Então beleza, pronto, já temos votação aí no paredão do Big Brother. Vamos analisar um a um, ó. Muito bem. Esse mosaico aqui, o mosaico 5, né? Ele não tem triângulos retângulos aqui dentro. Observe, ó. Nós temos aqui um isósceles, o triângulo 1 aqui é isósceles. Nós temos um triângulo equilátero e nós temos outro triângulo isósceles aqui. Ele disse que quer que tenha 2 triângulos retângulos congruentes. Congruente é igualzinho, né? Esse outro triângulo aqui, ó, ele tem um triângulo isósceles aqui, ó, um triângulo isósceles, que é o triângulo chamado de 1 aqui. Esse triângulo aqui, ele é retângulo, triângulo 2, e esse triângulo aqui, ele também é retângulo, triângulo 3. No entanto, se vocês observarem com cuidado, né, apesar de nós termos 2 triângulos retângulos aqui, com ângulos do mesmo tamanho, 65, 25 e 90 respectivamente, os lados não são do mesmo tamanho, ó. Você vai ter que considerar que esse lado aqui é menor do que esse, ó. Então não são congruentes. A mesma coisa acontece aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele não é isósceles, né, ó. Esses dois vão ter que ter a mesma medida. Nesse caso aqui eu tenho um isósceles e tenho 2 retângulos, porém esse lado aqui do triângulo retângulo
é menor do que esse lado aqui, ó, então ele não é congruente. E por fim, o único que responde a todas as condições é esse aqui, ó, que esse triângulo aqui é isósceles e esses dois triângulos aqui são retângulos congruentes, ó, eles são retângulos congruentes porque ambos têm ângulos de 90 graus, né? E eles têm um lado comum aqui, ó, o lado da altura. E esse lado comum aqui, ele vai tornar esse triângulo aqui isósceles, ó, porque esse triângulo maior aqui é isósceles, porque os dois ângulos da base aqui, eles têm 60 graus. Então, se os dois ângulos da base têm 60 graus, significa dizer que esses dois lados aqui, eles têm o mesmo tamanho. Ora, se ele tem o mesmo tamanho, essa projeção aqui, que vai ficar aqui no meio, vai representar justamente a metade da medida desse lado. Se a metade da medida, esse lado X aqui, ele tem o mesmo tamanho desse lado X' aqui. Ok? Então, tranquilo, explicado. Mais uma aí, ó. O prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário da fundação do município. Sabes que esse parque possui formato retangular, com 120 metros de comprimento por 150 metros de largura. Além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média num evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Então não podia ser feito agora, né, na pandemia. Seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Então, como vocês podem usar a calculadora e essa é uma conta bem simples, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês responderem. Então, nós temos aqui o comprimento, ó, que é 120, nós temos a largura, que é 150, e nós temos essa outra informação aqui, 4 pessoas por metro quadrado. 2 minutinhos. Letra B, Ayane. D, Laisa. D, Áquila. Mais alguém? Ou já podemos? Erasto D. Então vamos lá, pessoal. Ó, lembre-se, ele disse que tem formato retangular, né? Ó, formato retangular é base vezes altura, né? A área, para você ter essa área em metros quadrados. Então você tem a base aqui, eu posso chamar de comprimento, e a altura eu posso chamar de largura. Mas se eu chamar também a base de largura e a altura de comprimento, isso não vai mudar em nada no meu resultado, Áquila, porque multiplicação tem... Não foi minha internet que falhou, estou esperando a resposta. Porque multiplicação tem... Áquila? Vou repetir a pergunta. Ó, a área do retângulo é igual a base vezes altura. Então, eu disse que eu posso chamar 120 aqui de base e 150 de altura. Apesar de ele dizer que 120 é comprimento. Mas eu posso chamar o comprimento de base e a largura de altura. Ou vice-versa. Eu posso chamar a largura de base e o comprimento de altura. E isso vai dar o mesmo resultado, porque multiplicação tem... Ninguém? Multiplicação tem comutatividade, pessoal. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então você vai ter 150, que eu chamei de base, vezes 120, que eu chamei de altura, vezes 4, porque ele diz que suporta até 4 pessoas por metro quadrado. Ou seja,
é 120 vezes 150 vai dar 18 mil. Olha como o Enem é cheio de malandragem. Ele já colocou 18 mil como uma alternativa aqui, né? Para pegar os bestas. Mas aí você ainda tem que multiplicar por 4. Isso multiplicado por 4 vai dar 72 mil. Ou seja, letra D. Show de bola? Alguém não entendeu? Posso passar para a próxima? Ainda tem duas e as outras duas são um pouco mais difíceisinhas do que essa. Vamos para a próxima. Ó. O esquema 1, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o esquema 1. Mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, ó. Os trapézios em cinza, que são esse aqui, ó. Os trapézios X e trapézio X1. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem às áreas restritivas. Visando atender às orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, FIBA, em 2010, essa proposta realmente aconteceu, viu pessoal? Isso é verdade. Em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação dos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como vocês podem ver aqui, ó, que eu vou chamar de Y e Y1, certo? Como mostra o esquema 2. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a um aumento de tanto, aumento de tanto, aumento de tanto, diminuição de tanto ou diminuição de tanto. Para essa eu vou dar 3 minutinhos. Aqui nesse trapézio você vai ter esse lado de 6, vale 600, esse lado aqui que vale 360 e esse lado aqui que vale 580. No caso aqui dos retângulos você tem 490 por 580. Um minuto se passou, ainda faltam 3. Letra A, aumento de 5.800. Muito bem, Wesley, já respondeu. Vamos ver se tem mais alguém aí. Vocês estão respondendo mesmo, né? Vocês não estão pesquisando só a resposta na internet aí não, né? Não faça isso não, pelo amor de Deus. Ramon, letra A. Wesley, muito bem, Wesley. Por isso que eu gosto de aluno topado. Moral, super, ultra, mega, show. 2 minutos se passaram. Até agora 2 pessoas marcaram letra A. Erasto, letra A. Já são 3. Vamos lá, meu povo, se acorda que hoje é quinta-feira. Responda a questão, só teve 3 até agora. Só falta 1 minuto. Bora, Lívia. Responda aí, mulher. Aquila Rayane. Havia.
Essa eu deixo com você. Vá lá, agora, minha irmã. Tentando, muito bem, dona Lívia. Não faça que nem Áquila, não desista não. Seja brasileira. Brasileira não desiste nunca. E olha que eu dei 4 minutos. O Enem só é 3. É porque Áquila é Nutella. E Lívia é raiz. Aluna raiz. – 11h45, vamos lá. Segura, Lívia, aí, ó. Antes da modificação, nós temos que essas figuras aqui são trapézios. A figura X e a figura X1 são trapézios. O próprio enunciado do problema já diz, ó. Né? Então eu vou para a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, quem é a base maior? A base maior é 600. Quem é a base menor? 360. Quem é a altura? 580. Então é só substituir, ó. 600 mais 360 vezes 580. Opa, esse 580 eu já posso matar aqui dividindo por 2. E aí eu vou ter 960, que é essa soma aqui, ó. 600 mais 360, que vai dar 960, vezes 290, que é a divisão de 580 por 2. Opa, 960 vezes 290 vai dar 278.400 centímetros quadrados, né? Porque a dimensão aqui está sendo dada em centímetros. A mesma coisa eu vou fazer agora com a modificação, né? Agora usando a área do retângulo, porque o próprio enunciado já diz aqui que se tratam de retângulos, ó. Então eu vou ter a área depois da modificação. A área do retângulo é base vezes altura. Portanto, 490 vezes 580. Portanto, 284.200. Pronto. Eu já sei que a área vai aumentar. A área vai aumentar. Porque de 278.000 para 284.000, isso teria um aumento. Então, no caso, letra D e letra E, ó, já foi para o saco aqui, ó. Essas duas letras aqui, nós já não precisamos mais nem levar em consideração. Agora, a gente só precisa saber o tamanho do aumento. Ora, o aumento, eu sair daqui e chegar aqui, é eu fazer uma soma. O inverso da soma, para eu descobrir o aumento, eu faço uma subtração. 284.200 menos 278.400. Isso aqui vai me dar 5.800 centímetros quadrados. Portanto, letra A, como disseram aí, o Égila, Ramon, Henrique, enfim. Alguma dúvida aí, galera? Lívia? Fácil, né, Áquila? Lívia, alguma dúvida aí, minha linda? Você disse que estava tentando. Tudo ok. Então vamos para a última. Essa aqui é a mais brutinha de hoje, tá? Pra gente se despedir e só se ver de hoje a 15 dias de novo, ó. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Olha, com áreas de mesma medida. Então o terreno 1 tem que ter a mesma área do terreno 2. Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado. E embora não tenha um formato convencional, como você pode observar na figura 2, está aqui, ó, figura 2, ó, figura B. Agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. Então o filho mais velho comprou esse terreno aqui, ó, certo? O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, ó, esse terreno aqui. Ele precisa um que tenha esse formato aqui, cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então, se a largura for X, o comprimento terá que ser X mais 7, porque tem que ser 7 metros a mais. Então, para satisfazer o filho mais velho, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular
cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a... Aí tá aqui, letra A, B, C, D e E. Arrocha. Observe que as alíneas aqui, todas elas respondem à condição da figura A aqui, ó. 7 mais 7, 14. 9 mais 7, 16. 9 mais 7, 16 de novo. 10 mais 7, 17. E 3 mais 7, 20. Então, pensar que uma dessas respostas não responde à condição solicitada pelo filho mais velho, já cai por terra. Então nós precisamos, né, descobrir qual é a área desse terreno aqui para a gente poder comparar com esse e encontrar a solução. Como essa é mais brutinha, eu vou dar 4 minutos e meio. Quando eu digo que eu vou dar 4 minutos e meio, pessoal, eu estou dando quantos por cento a mais do que o tempo do Enem? Vixe, Maria, mas o povo hoje está devagar, viu? Eu estou dando 50% a mais do que o tempo do Enem, gente. Se o Enem é 3 minutos por questão, eu estou dando 4 minutos e meio, portanto, eu estou dando a metade do tempo a mais como lambuja, né, para vocês. Já se passaram 2 minutos. Ainda temos 2 minutos e meio. Menino, o cheiro do almoço que minha mulher tá fazendo ali, menino. Eu tô engordando aqui só no sentido cheiro. É bom comer, né, Lívia? Se a gente não engordasse. Opa! O Wesley disse que é a letra B. Eu acho a natureza muito injusta, né? Tudo que é gostoso engorda, né? Era pra gente emagrecer, era comendo hambúrguer, comendo pastel de gorete, comendo pizza. Cacau Show. Opa, 3 minutos e meio, só falta 1 minuto. Opa, a Áquila disse que é a letra B também. Vamos lá, Ramon. Não, eu adoro geometria. Eu prefiro geometria do que álgebra. Eu acho álgebra mais chatinho, porque álgebra você vai mexer mais com conjectura, né? E geometria não, geometria você está vendo. Tem principalmente geometria plana, geometria espacial, né? Que você trabalha com as figuras, né? Opa, B, então é o BBB. Vamos embora, já passou os 4 minutos e meio. Vamos analisar o problema.
Bom, que bom, Wesley. Vou precisar de você quando eu tiver dúvida no meu mestrado. Meu mestrado é só álgebra pura. Ave Maria. Então vamos lá, ó. Se liga aí, meu povo. Para eu encontrar essa situação aqui, as dimensões dessa figura aqui, né? De lados aqui, eu preciso comparar a área dessa aqui. Por quê? Porque o pai lá disse que os dois filhos têm que ter terreno com a mesma área. Então, se essa área aqui for x, essa área aqui também será x, né? Muito bem, então essa é uma condição. Observe, essa figura aqui, ela não é uma figura conhecida. Ela não é uma figura dessas que a gente tem a área pré-definida. Então, uma dica que eu dou para vocês é, toda vida que você tiver uma situação desse tipo, divida a figura em triângulos. Porque você dividindo a figura em triângulos, os triângulos, cara, os triângulos são muito massa. Eu sou tão fã dos triângulos. Sinceramente, eu queria, se eu nascer de novo, eu quero nascer um triângulo. Porque o triângulo, ele sai com muitas características interessantes, né? Você pode calcular o triângulo, a área do triângulo, com base vezes a altura. Se um triângulo for equilátero, ele é ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se for um triângulo escaleno, aí você tem aquela área lá da raiz quadrada, a raiz quadrada do semiperímetro, né? P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Eu acho que vocês lembram dessa área aí. Enfim, o triângulo dá muitas possibilidades, né? Então você vai ter esse triângulo aqui, que você vai ter os lados 15 e 15, que são base e altura. E você vai ter esse triângulozinho aqui, que parece um fiapo, que você vai ter dois lados aqui, ó, 3 e 21, né? Então a área do triângulo todo aqui vai ser a soma desse x mais esse x1 aqui, né? Então, colocando aqui na área do triângulo, primeiro triângulo você vai ter 15 vezes 15 dividido por 2, porque a base é 15 e a altura é 15, né? Isso vai dar 225 dividido por 2, que vai dar 112,5 metros quadrados, né? A área do primeiro triângulo, do maior. O triângulo menorzinho aqui, ó, o fininho, o fiapinho, eu posso chamar a base de 3 e a altura de 21, ou vice-versa, né? Eu já disse que multiplicação tem comutatividade. Então você vai ter 3 vezes 21 dividido por 2. 3 vezes 21 dá 63. 63 dividido por 2 vai dar 31,5. Ora, a área do triângulo todo aqui é a soma dessas duas áreas aqui, ó. Isso vai me dar 114, ó. 5 mais 5, 10. Vai 1 e 2, 3 e 1, 4. 1 e 3, 4. E desce 1. Então, a área do triângulo aqui, que é a soma dos dois, dá 114 metros quadrados. Pronto. Comecei a analisar o problema. Agora vamos para a área do retângulo. Qual é a área do retângulo? Não é base vezes a altura? Quem é a base? A base é x mais 7. Quem é a altura? A altura é x. Então, a área do retângulo aqui, né, a condição da figura A da primeira figura, vai ser base, x mais 7, vezes a altura, que é x, ó, x vezes x mais 7, e isso tem que ser igual a 144, né, tem que ser igual à área do triângulo aqui, né, ó, porque as duas figuras têm que ter a mesma área. O pai disse que ia dar os terrenos aos filhos, mas cada filho teria que ficar com os terrenos do mesmo tamanho. Pronto. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou distribuir esse polinômio aqui, né? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 7 dá 7x, e aí eu trago o 144 para o primeiro membro negativo igual a zero, e eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Equação de segundo grau, aí todo aluno ama, né? Cara, eu sou fã da equação de segundo grau. Quem não lembra, delta é igual, aliás, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x é igual a menos 7, né? Que é b, ó. b é 7. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, no caso 7 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1 aqui, ó, que multiplica c, que é menos 144. Sobre 2 que multiplica a, que é 1. Ó. E aí eu tenho menos 7, mais ou menos 7 ao quadrado aqui, ó. 7 ao quadrado dá 49. 4 vezes 1, 4 vezes 144 dá 576. E menos com menos dá mais.
E aí 49 mais 576 dá 625. Essa raiz quadrada aqui, 625, é muito conhecida, né? É muito conhecida. É como a raiz quadrada de 144, é como a raiz quadrada de 121. São raízes quadradas que de 1024, né? São raízes quadradas que aparecem muito na matemática. Mas caso você não saiba, basta pegar 625 aqui, né, ó, e fatorar, parceiro. Não tem erro, ó. Por 5 dá 125, né, ó. Por 5 dá 5, aliás, dá 25, né, ó. Por 5 dá 5 e por 5 dá 1, né, ó. Então você tem 5 ao quadrado e aqui você tem 5 ao quadrado, né, ó. Cancelando os expoentes, fica 5 vezes 5, que dá 25, a área de 625. Ora, como se trata de área, valor negativo não faz sentido. Gera um paradoxo, não existe uma área negativa, né? A não ser lá no buraco de minhoca, né, Beatriz? Mas, em se falando aqui nas convenções matemáticas, não existe área negativa. Então você vai usar apenas o valor positivo da raiz aqui, só o positivo. Por quê? Porque o negativo vai dar um resultado negativo. Então você tem menos 7 mais 25 sobre 2. Ora, menos 7 mais 25 dá 18. E 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, gente, x é igual a 9. Ora, se a altura, que é x, é igual a 9, a base é x mais 7. Portanto, 9 mais 7, que dá 16. Ou seja, letra B, como disseram aí os garotinhos e garotinhas que conseguiram resolver. Alguma dúvida aí, meu povo? Alguma dúvida aí, galera? Tudo certo? Pois beleza, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Para mim foi muito massa. Não é porque foi eu que dei, mas é porque eu sou fascinado pelas aulas que eu dou. Eu me considero o cara, tá bom? E aí a gente se vê na nossa próxima videoaula. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? E de hoje a 15 dias a gente entra em geometria plana, trabalhando apenas as figuras geométricas curvas. Portanto, o círculo, circunferência, o arco, enfim, setor circular, tá bom? Show!